Aqui então um pouquinho da metodologia. Então, teste de válvulas. Quais são os testes que vocês precisam fazer? Precisam conhecer. Até então vocês viram ali, mas não ficou muito claro. Né? O que acontece? Calibração. Gerar sinal, né? O sinal de corrente ou o sinal de pressão, vai depender do tipo de instrumento que vocês têm. Então dividir ele em 5 partes e aí gerar esse sinal. 4, 8, 12, 16 e 20, ou então 3, 6, 9, 12 e 15 PSI. E fazer essa rampa, né, e verificar como a válvula está se comportando. Teste de estanqueidade conforme FCI 70.2. Checar se tem passagem, se não tem passagem, se está dentro do valor permissível ou não, por norma. Teste de alinhamento de atuador. Verificar o ponto que ele inicia, o ponto que ele termina o seu movimento, verificar as pressões, verificar a posição se não está fora de curso, isso é importantíssimo, certo? E claro, sempre fazer o recebimento, checar isso no recebimento e registrar num formulário. Para quê? Para isso ser como referência na hora de montar a válvula para entregar para o cliente, de preferência que ela esteja com a mesma condição que ela chegou, né? E claro, sempre melhorando, mas um mínimo ela tem que estar, digamos, numa condição de tamanho de curso adequado, e se chegou, a gente sabe como chegou. Se a gente vai alterar, o que a gente vai fazer? A gente vai relatar isso e aí fazer uma consulta técnica para o cliente. Certo? Teste de integridade de junta de corpo e gacheta. Então, principalmente as gachetas, verificar o vazamento de gacheta. Existem alguns casos, que nem esse exemplo que nós temos aqui, uma válvula borboleta. O nosso castelo é integral, ele é junto ao corpo, então não tem a junta do corpo. Mas sempre tem gachetas para a gente verificar. Então, verificar, né, esse vazamento. Então, se aplica pressão dentro da válvula, se fecha um lado da válvula, aplica pressão no outro, deixa ela 50%, que a gente chama parcialmente aberta, e aí uma pressão de processo se verifica então se tem vazamento ou não. E a manutenção? Então a manutenção da válvula normalmente se faz no corpo, no atuador e no periférico, que são as 3 partes integrantes da válvula. E aí se faz uma manutenção geral. O que se faz aqui? Então se faz um trabalho de inspeção, né, no prato e mola, inspeção dos mancais e pinos no atuador, se existe mancais, né, se existe pinos, questões de alinhamento, questões de desgaste. Uma inspeção no diafragma, verifica se ele está, digamos, amassado, está ressecado, tem pontos de fissura, então se faz uma inspeção visual, né, e se olha todos os pontos para verificar como está. E aí, claro, isso aqui tudo é interessante fazer um registro fotográfico, certo? E a inspeção dos acoplamentos, verificar como é que estão os acoplamentos, tem folga, se não tem folga, desgaste, corrosão, como está. Né? E aí, claro, tomar as medidas cabíveis. No corpo, então a gente vai fazer o quê? Vai fazer inspeção na haste e prêmio e gacheta, verificar se tem desgaste, se tem erosão, como é que está, né, ou corrosão. Né? Observação do obturador, né, se tem questões de desgaste, trincas, como é que está o obturador, se precisa usinar, se é apenas uma lapidação. E são tudo detalhes importantíssimos. Ah, eu fiz o teste de estanqueidade, pô, ele está um pouquinho acima do permissível. Será que precisa realmente usinar ou a lapidação basta? Aí precisa verificar. Será que essa estanqueidade quase próximo do limite é porque tinha sujeira e estava impedindo, e depois de limpar, minha vazão vai subir, vai ficar muito alta? Isso tudo coisas que se precisa. Então, se a gente tem essa expertise, se a gente domina, né, e conhece esses assuntos, na hora que a gente faz o teste, a gente já começa a poder acelerar os diagnósticos e ser mais assertivo. Na inspeção do corpo da válvula seria a questão de erosão, a questão de trincas, a questão de desgastes, né, desalinhamentos e tudo mais. Inspeção do castelo e caixa da gacheta, a mesma coisa do corpo, faz parte, ele completa o corpo. Então, inspeção na sede e inspeção na gaiola. Verificar como está as questões das superfícies de vedação, a questão de diâmetro, a questão de erosão, a mesma coisa na questão se houver gaiola, se existe algum material que está incrustado, se existe alguma deformidade,
problemas de desgastes, né? Então são várias coisas que precisam ser observadas e sempre, como eu digo, relatado com registro fotográfico. Depois a gente faz um relatório para apresentar isso para o cliente fica muito satisfeito quando recebe um relatório. Pelo menos, se vocês copiar isso aqui e entregar dessa forma para o cliente, principalmente um antes e um depois, vocês vão ver que é magnífico o resultado e a satisfação do cliente quando ele recebe isso. Bom, nos posicionadores convencionais, que são os famosos posicionadores pneumáticos e os ditos eletropneumáticos, então a gente faz sempre uma inspeção dos acoplamentos, que são as folgas mecânicas, inspeção das partes pneumáticas, relé, diafragma, bico paleta, etc. Verifica também a questão de sujeira, né? Inspeção das partes elétricas de bobina, quando são elétricos, né? Os eletropneumáticos, né? E conexões, se não tem as inabes, não tem folgas, não tem desgastes, né? Alguma parte danificada na parte elétrica. E aí, claro, né? Existe uma infinidade de modelos. Então, cada tipo de instrumento a gente precisa, então, sempre ter o acompanhamento com o manual do fabricante, que eu sugiro sempre, é um grande amigo, um grande aliado do instrumentista, o manual do fabricante. A mesma coisa segue os posicionadores inteligentes. Ditos inteligentes, a gente precisa um recurso de diagnóstico, a gente precisa ter normalmente ou um handheld, né, que seria um configurador portátil, ou então um notebook com software do fabricante para poder fazer essa conexão. Analisar sempre a parametrização para verificar se está ok, se está tudo certo, né, e inspeção das partes eletrônicas e pneumáticas. Claro, muito cuidado, porque são eletrônicos, então questão de umidade, a questão de a qualidade do ar, são tudo coisas importantíssimas para uma boa performance e também uma boa instalação desse, tanto o pneumático e o pneumático inteligente. O segredo de um grande sucesso na calibração dele é a válvula estar no curso, certo? E ele está bem instalado na válvula. Então, alguns métodos importantíssimos precisam ser realizados. E claro que, normalmente, os fabricantes fazem o quê? Definem como seria a melhor forma de fazer essa instalação. E aí, é por isso que eu sempre recomendo, então, usar o manual do fabricante. Então, aqui falando um pouquinho sobre, então, os periféricos. O que são os periféricos? Tá? Então, são tudo que circunda a válvula. O que não faz parte, não é o atuador, nem a válvula em si, o corpo da válvula. Então, aqui são os periféricos. Alguns exemplos, tá? Filtro regulador, umas válvulas solenoide, né? E o fim de curso, que são os indicadores de posição da válvula, muito utilizado quando a gente faz os intertravamentos, certo? Então, nós precisamos sempre fazer uma avaliação e testar esses caras. É importantíssimo. Eu digo para vocês uma dica, né? Geralmente, as equipes de manutenção, elas vão a fundo na parte mecânica da válvula, do atuador e, no caso da válvula em si, do corpo da válvula. E muitas vezes pecam nos periféricos. E o que dá problema na hora do comissionamento, do startup da unidade, são os periféricos, que às vezes não foram bem testados. O que eu normalmente faço quando eu estou na frente de um trabalho, na parada? Eu pego normalmente um instrumentista, né, e faz o quê? Ele cuida dos periféricos. Então ele faz uma geral em todos os periféricos, um por um. Ah, eu não tenho muita expertise em solenoide, mas conheço muito posicionador. Bom, então se eu preciso eu boto dois, sei lá. Né? Mas sempre tem uma pessoa responsável por isso aqui, para garantir que volte o equipamento, volte em condições. Certo? E isso aí é planejamento. É uma sugestão que eu dou para vocês. Quando eu comecei a fazer isso, os índices de retrabalho caíram. Comecei a ter muito mais assertividade. Certo? Bom, então, claro que existem testes a ser realizados em cada um, né? E aí esse profissional vai realizar esses testes pertinentes em cada um para garantir o quê? O funcionamento dele na válvula. Então, por isso que precisa ter conhecimento desse equipamento, certo? Então, isso são estratégias, tá? E que são importantíssimas para uma boa performance e resultado de manutenção, em parada de manutenção e tudo mais. Avaliação técnica dos internos, né, de válvula. Então, conhecer o eixo, inspecionar, ver se não tem nada
torcido, empenado, né, se não tem ranhuras, desgastes, né, se o obturador não está trincado, não existe folgas, não existe problemas de erosão, como é que está a superfície de vedação, as esferas se estão muito arranhadas, se não estão, se o endurecimento, que algumas têm, se já não foi todo ele erodido, né? Então são coisas importantíssimas. A sede, se não está ovalizada, se não tem problema de trinca, se a superfície de vedação como está, se está legal, se tem endurecimento estilais, se não tem. Então são tudo aspectos, tá, que a gente precisa observar nos internos. E daí sai o diagnóstico para substituição ou não e o que fazer. Então a recuperação na fase de vedação, geralmente a gente faz, um primeiro processo seria mais simples, seria uma retífica manual, né, que seria a lapidação, ou então um processo de remoção de material, que seria então a usinagem. Mas não é um processo de usinagem, eu sempre recomendo e sempre oriento cuidar com os endurecimentos existentes, tanto no plug, né, no obturador, quanto na sede. A questão de substituição de peças, né? Então, geralmente a gente precisa de uma boa avaliação para não ser um mero trocador de peças, né? E caso de um determinado equipamento não exista sobressalente, ou não é que não exista, a empresa não tem o sobressalente, ou não se imaginava que fosse encontrar, que já aconteceu muito comigo, a válvula tão danificada, e aí o que fazer? Então quando a gente tem esse domínio, né, e a gente pode verificar uma inspeção dessa aqui, e o quanto antes a gente identificar isso, é melhor até para o cliente se programar. Muitas vezes a responsabilidade de repor um sobressalente, dependendo do tipo de trabalho que nós façamos, caso se vocês são prestadores de serviço, a responsabilidade geralmente é o do dono do equipamento. Agora, se vocês são os donos do equipamento, bom, aí é a responsabilidade de vocês. Quanto antes você souber, melhor. Então, se vocês estão, digamos, são fiscais, e vocês estão na frente de um trabalho de manutenção, se vocês conhecem, sabem quais são as válvulas mais críticas para vocês, essas, teoricamente, seriam as primeiras a ser desmontadas para a inspeção e verificar como estão os internos, para que vocês não sejam pegos de surpresa lá no final, alguns dias antes de iniciar e fazer a posta em marcha da unidade, ok? Bom, serviço diagnóstico de válvulas de controle. Então algumas empresas no Brasil, né, muitos fabricantes têm isso, e algumas empresas que prestam serviço têm um equipamento que muitos chamam de maleta de teste de performance. O que ela faz? Ela faz um teste para ver o desempenho da válvula. Então ela mede se tem atrito, se tem esterese, ela apresenta através de um gráfico de esterese e de atrito, dependendo do tipo do gráfico, se existe folga, né, se está fora de calibração. Então são várias coisas que a gente se monitora através de um relatório. Esse relatório normalmente ele é utilizado no início, quando a válvula está nova. Isso é um teste preditivo, onde a gente acompanha a evolução da válvula, né, e aí a gente consegue fazer uma projeção quando essa válvula pode vir a dar problema. Então se faz um recebimento da válvula quando ela está nova ou quando chega de manutenção, se faz um relatório e se emite, então, a gente diz assim, uma assinatura da válvula. São gráficos, né, que demonstram a performance da válvula. E depois, de tempo em tempo, a gente pode replicar esse teste, né, e como essa maleta ela tem um processo que é sempre muito igual, no caso, então ela tem uma confiabilidade muito grande nesses aspectos, nas questões de resultado. Se um de vocês deseja ser um técnico de serviço de diagnóstico de válvulas, trabalhar com performance de válvulas, preditiva de válvulas, precisa ter um conhecimento muito bom em válvulas para poder ler o que os resultados, os gráficos estão dizendo, né? Estão mostrando, e aí sim fazer a análise desses gráficos e dar o diagnóstico. Quero compartilhar com vocês uma historinha que eu tive aqui, que eu tive na minha vida profissional, que foi a seguinte: nós íamos fazer uma parada de grande porte, em torno de 250 a 300 válvulas de controle, né? E aí o cliente, na reunião do kickoff lá, ele disse o seguinte,
que ia ser realizado o teste de diagnóstico em válvulas de controle. Só que esse diagnóstico ia ser realizado depois da válvula instalada no processo, o que não é muito comum. Normalmente se faz a manutenção, se testa em bancada e depois está ok, ela sai para o processo de reinstalação. Só que ele não queria dessa forma, porque ia ter um translado da válvula e para garantir isso ele queria que fosse feita na área, no campo, na hora depois de instalado, antes de iniciar o loop teste e fazer a posta em marcha. E aí que começou o grande dilema. Se tivesse uma válvula, digamos, de 1.500 polegadas, desculpa, 1.500 libras de 12 polegadas, uma esfera, por exemplo, é uma válvula com um tamanho razoável. E precisa apoio de carga, precisa um envolvimento muito grande de outras especialidades para a gente poder instalar essa válvula. Imagina se essa válvula depois de instalada dá problema. Então eu e o meu gerente, na época, ficamos muito temerosos com essa estratégia. E aí eu tentei argumentar, mas o cliente foi redutivo. E o que eu tive que fazer? Eu tive que desenvolver, então, uma metodologia para garantir, né, que isso ia dar resultado. E aí foi que aí eu comecei a fazer vários testes e aí criei um método de teste, né, que hoje eu apresento normalmente para o pessoal. Eu replico alguns dos testes que essas maletas fazem com a válvula na bancada, usando aquela estrutura que eu mostrei no início. Um sistema com uma maleta de pneumática e um gerador confiável. Aí eu consigo fazer 4 testes. Eu faço o teste de calibração, né, 0, 25, 50, 100%, subida e descida, verifico se está tudo ok. Faço o teste de alinhamento de atuador, que seria aplicar pressão 0, 100% e 50%, verifico se isso está acontecendo, está dentro do curso. Eu verifico através de uma rampa, o método de rampa, se existe algum trancamento em todo o percurso, né? E verifico a questão da sensibilidade do posicionador. Então eu faço um pequeno incremento e depois um pequeno decremento e verifico se eu tenho uma performance da válvula dentro do que se espera. O que acontece com isso, através desses 4 testes, né, e claro, a inspeção direto na bancada, eu sempre acompanho todo o processo de manutenção, a gente consegue, então, eu consegui ter 2 a 3% de retrabalho. E nenhum precisou remover válvula, apenas foi calibração, né? Problemas de link que desacoplaram, precisou só fazer a calibração do posicionador e alguns ajustes de zero pelo deslocamento. Mas de manutenção, de desmontar, nós não tivemos nenhum retrabalho. Então foi excelente o trabalho, deu desgaste, deu bastante envolvimento, mas o resultado foi muito bom. Então, isso são coisas, né, que eu sempre compartilho nos meus eventos, certo?